Imagine acordar de um pesadelo apenas para descobrir que ele era real. O frio extremo, a dor incessante e o silêncio. O que você faria se soubesse que sua vida agora dependia da neve que o cerca? Em outubro de 1972, um avião da Força Aérea Uruguaia, transportando 45 pessoas, incluindo uma equipe de rugby, sobrevoava os Andes. O clima estava instável, mas ninguém podia prever o que viria a seguir. Subitamente, o piloto perdeu o controle e, em questão de segundos, o avião colidiu contra uma montanha. Aqueles que sobreviveram ao impacto se viram presos em um dos ambientes mais inóspitos do planeta. Uma geleira congelada, cercada por montanhas implacáveis, sem alimentos e com pouca esperança de resgate. Quando os sobreviventes recobraram a consciência, o cenário era aterrador. Os destroços estavam espalhados por toda parte e o frio extremo penetrava os ossos. Muitos estavam gravemente feridos, e as chances de sobrevivência pareciam mínimas, mas, ao invés de sucumbirem ao desespero, eles decidiram se unir. A equipe de rugby, que já tinha experiência em trabalho em equipe, começou a organizar tarefas básicas, cuidar dos feridos, encontrar abrigo e, o mais desafiador, procurar algo para comer. Dias se passaram e a fome começou a corroer a sanidade dos sobreviventes. As poucas provisões que haviam no avião logo se esgotaram. Foi nesse momento que uma decisão impensável precisou ser tomada para sobreviver. Teriam que comer a carne dos mortos. Este ato de desespero os manteve vivos, mas também os dividiu internamente. A questão moral era esmagadora, mas a vontade de viver superou. A cada novo amanhecer, a esperança de resgate diminuía. Sem comunicação e com o tempo severo dificultando qualquer operação de busca, os sobreviventes perceberam que estavam por conta própria. Tempestades de neve intensas e avalanches constantes testavam sua resistência, matando mais alguns companheiros de viagem. Em meio à luta diária pela sobrevivência, dois dos sobreviventes, Nando Parrado e Roberto Canessa, decidiram que não podiam mais esperar pelo resgate. A única chance de sobrevivência era escalar as montanhas e buscar ajuda. Eles se prepararam durante dias, usando partes dos destroços do avião para improvisar roupas e equipamentos. Nando e Roberto partiram para o que parecia ser uma missão suicida: atravessar as montanhas dos Andes sem qualquer tipo de preparo adequado, apenas guiados pela determinação. Por dias, eles enfrentaram o frio cortante, fome e o terreno traiçoeiro. Em certo momento, seus corpos estavam tão exaustos que a morte parecia inevitável, mas a imagem de suas famílias os motivava a seguir em frente. Após 10 dias de caminhada, em um estado quase terminal, eles avistaram um homem a cavalo no horizonte. Mal conseguiam falar, mas o fazendeiro chileno entendeu o suficiente. Eles precisavam de ajuda, e rápido. As autoridades foram acionadas, e finalmente, após 72 dias de luta intensa pela sobrevivência, os 16 sobreviventes que restavam foram resgatados. A história da Sociedade da Neve não é apenas sobre sobrevivência física, é um conto sobre a força do espírito humano, de como, diante da morte certa, a união e a determinação são capazes de realizar o impossível.